Oi, gente. Hoje nós começamos a aula lá na página 175, que tem o texto O Canário. Nesse texto, nós vamos encontrar os verbos que estão escritos no infinitivo. O que é isso? Ele não está indicando tempo e nem pessoa. Então, de acordo com o texto, nós teríamos que efetuar a conjugação do verbo, tá? Então, lá no comecinho nós temos em um ano de rigorosíssimo inverno, um canário, nós temos vir entre parênteses. Então, um canário nós vamos colocar veio bater a janela de um camponês, como que pedindo permissão para entrar. Logo a gente acabou já efetuando a conjugação dos outros verbos entre parênteses. Então eu vou ler para vocês o restante como ficou. O bom homem abriu-a e recebeu amistosamente na sua morada, e confiante a vizinha, que se pôs a comer as migalhas de pão caídas na mesa. Mas assim que a primeira apareceu e que o arvoredo se cobriu de verdejantes folhas, o camponês abriu a janela e o seu hospedezinho voou para a floresta próxima, onde começou a cantar alegremente. Voltou o inverno e o passarinho regressou, também trazendo consigo sua pequena companheira. O camponês e seus filhos gostavam de ver como os pássaros olhavam para eles, com grande confiança. Ah, disse uma das crianças, eles olham para nós como se quisessem dizer alguma coisa. Sim, suplicou o pai, se pudessem falar, diriam. A confiança desperta a confiança e a afeição produz a afeição. Então, nós completamos aqui a página 175. Depois, nós fizemos a página 176, que nós tínhamos que efetuar a leitura do mito grego A Tapeçaria de Aracne. Depois da leitura do texto, tivemos que completar aí as questões, responder as questões aí. Aracne tinha um grande talento, porque apesar disso foi punida para Palas. Por quê, gente? Porque ela não tinha humildade, né? 2. Qual destas frases traduz o desfecho do texto? Então, a gente tinha que ler as 3 e colocar um X. Então, efetuando a leitura aí, a gente pode perceber que o trabalho de Palas e de Aracne eram igualmente belos. Por raiva, a deusa transformou a tecelã em aranha. 3. Ligue as palavras que aos termos que ela substitui nestes trechos. Então, a gente ia fazer o quê? Sublinhar, né? E efetuar lá a setinha para ligar, né? E aí, nós temos aqui, por exemplo, Palas fez questão de ilustrar em seu bordado todas as histórias de mortais que tinham desafiado os deuses e os terríveis preços que tiveram que pagar por isso. Então, aqui no caso, que ele está referindo o quê? Histórias de mortais que tinham desafiado os deuses. Então, histórias de mortais, né? Então, aqui você vai fazer o quê? Sublinhar mortais e colocar o quê? Tá bom? Porque, no caso, ele substituiu o termo aí. Tinham desafiado os deuses e os terríveis preços que tiveram que pagar por isso. Então, o que tiveram que pagar por isso, né? Os terríveis tiveram que pagar por isso, aqueles terríveis preços. Então, esse que, ele tá lá substituindo aí os terríveis preços, tá? Ele tá indicando. Então, no caso, é só mesmo sublinhar e passar uma setinha aí, tá? Porque você tem que ligar as palavras que, né, aos termos que ela substitui. Então, é só fazer assim, tá? Então, que, mortais. Esse que ele tá substituindo o que? Terríveis preços, tá? Aí a B ficou dessa forma, a C desta forma e a D, né, que ficou também desta forma. Então, todas as palavrinhas que vocês tinham aí
que identificá-las aí, qual termo ela estava substituindo. Depois, nós fizemos o exercício 4. Transforme as duas frases em apenas uma, eliminando as repetições e usando a palavra que. Então, nós teríamos que usar a palavra que para efetuar na verdade, para você evitar as repetições, né? Então, nós temos na Eco era o nome de uma ninfa tagarela. Essa ninfa tagarela não conseguia ouvir em silêncio quando alguém estava falando. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai sublinhar o termo que está sendo repetido. Então, na A está sendo repetido aí essa ninfa. Então, vocês vão sublinhar primeiro e depois vai reescrever sem a repetição. Então, nós vamos sublinhar e vamos reescrever. Então, fica: Eco era o nome de uma ninfa tagarela que não conseguia ouvir em silêncio quando alguém estava falando. Então, notem que de duas frases nós transformamos em uma frase com a mesma informação, efetuando aí, evitando, no caso, tá, as repetições. B. Eco se apaixonou por Narciso. Narciso era um rapaz deslumbrante. Então, aqui nós vamos sublinhar a repetição que está acontecendo aqui de Narciso. Depois nós vamos reescrever e ficará desta forma: Eco se apaixonou por Narciso, que era um rapaz deslumbrante. C. O corpo de Narciso transformou-se em uma linda e perfumada flor. Essa flor tem uma estrela de pétalas brancas e um miolo amarelo. Então, aí está sendo repetido flor, né? Então, vocês vão sublinhar flor. Reescrita: o corpo de Narciso transformou-se em uma linda e perfumada flor, que tem uma estrela de pétalas brancas e um miolo amarelo. Então, notem que nós efetuamos aí a colocação de flor apenas uma vez. 5. Releia as frases que são introduzidas pela palavra que. Nas atividades 3 e 4, assinale a informação que explica a função dela nesses contextos. Então, nós vamos colocar lá que ela recupera um termo citado antes e introduz uma explicação sobre esse termo, né? Que é exatamente o que aconteceu com os exercícios que nós fizemos. Depois, na 6, leia este verbete que explica quem é Hefesto. Então, nós lemos, né? Você deve ter notado a repetição excessiva da palavra Hefesto no texto, não é mesmo? Reescreva-o seguindo as dicas no quadro. Então, no caso, para efetuar a reescrita, nós temos algumas dicas aqui, tá? Então, vocês vão ler e efetuar a reescrita. Nós fizemos juntos, né? E aí a gente colocou, eu coloquei lá no chat para vocês. Então, a gente começa, né? Hefesto, que era o deus grego do fogo, dos metais e da metalurgia, era conhecido como o ferreiro divino. Ele foi responsável, entre outras obras, pelo escudo usado por Zeus em sua batalha contra os titãs. Construiu para si um magnífico e brilhante palácio de bronze, equipado com muitos servos mecânicos. De suas forjas saiu Pandora, que foi a primeira mulher mortal. Então, a gente efetuou a reescrita dessa maneira. E aí, nós finalizamos a nossa aula aqui na página 179. Um beijo e até a próxima aula.